Olá, gente! Vamos para mais um vídeo. Hoje é um dia de festa, de alegria para mim. Hoje comemoro aí 11 anos de carreira, 11 anos que o atletismo me deu a oportunidade de conhecer alguns lugares do nosso país, alguns países também que eu já viajei, conhecer novas pessoas, ter o prazer e o desprazer de conhecer novas pessoas, né? Que nem tudo é um mar de rosa. Mas o desprazer de ter conhecido algumas pessoas que me amadureceram muito, me ensinaram a ser mais forte com as suas mentiras, as suas ganâncias, as suas fofocas, os seus julgamentos. E isso foi um degrau para poder subir aonde eu tô hoje. Então eu também sou grata a essas pessoas indesejáveis que passaram pela minha vida, porque as pessoas, né, a gente, por mais que a gente perdoa, eu não tenho nada contra ninguém mais, meu coração é totalmente limpo, mas são pessoas que deixaram marcas, né, marcas assim, boas, não ruins, marcas boas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. As marcas ruins viraram marcas boas. Depende muito como você olha para a situação, porque às vezes a pessoa olha para aquilo com tanta amargura que aquela coisa ruim só vai crescendo. E quando você olha com um olhar bom para a coisa ruim, ela se transforma. Eu vejo assim. Então essas pessoas indesejáveis que apareceram na minha vida, que botaram o pé para eu cair, que me machucaram fisicamente e me machucaram na alma, eu já perdoei a todos. E sou muito grata, porque se não fosse eles eu não teria amadurecido, eu não teria crescido, eu não teria chegado onde eu cheguei. E agradeço também as pessoas boas, muito boas, que me ajudaram a caminhar, seguraram a minha mão quando eu caí, me abraçaram quando eu precisei. E também as pessoas que me ajudaram a curar essas feridas colocadas por essas pessoas que apareceram. Então, assim, um cumprimenta o outro. Nessa vida nada anda sozinho, já perceberam? Nem o mal nem o bem anda sozinho, um cumprimenta o outro. Porém, o bem cumprimenta mais o mal. E eu minha avó sempre me ensinou isso, que a gente tem que saber olhar para as coisas e saber o que a gente traz para o nosso coração. Minha avó sempre falava isso para mim e pai Zarão também. Então eu aprendi muito com eles, são duas pessoas mais velhas, eu amo pessoas mais velhas, sou apaixonada por pessoas mais velhas, porque eles têm muito para ensinar pra gente. Então se eu cheguei até aqui hoje, que ainda eu pretendo chegar muito mais, eu sei que ainda vou me ferir, eu não tô livre disso, eu não sei como vou lidar com essa situação, pode ser que eu possa parecer que com muita raiva, com muita mágoa, mas pode ter certeza que é passageiro, e depois com certeza eu vou trazer coisas positivas em relação a isso. Eu procuro sempre estar deixando, ainda mais hoje em dia, que a gente pega uma certa idade, uma certa experiência, você só quer colocar coisas na sua vida boas. Então as coisas ruins você vai ficar pra quê na sua vida se não vai te acrescentar em nada, né? Então eu procuro fazer isso no meu dia a dia, tenho procurado fazer e tirar proveito das coisas ruins que acontecem. Não deixar elas me contaminar, né? E não deixar elas ser um obstáculo para poder atrapalhar a minha caminhada. E graças a Deus tem Deus que nos ensina a cada dia como lidar com essa situação, né? Por mais que a gente dá vontade de descer a porrada às vezes, vontade de esganar. Pode ser que se eu ver uma ou duas pessoas hoje eu possa avançar em cima, acho que é por isso que ainda não bati de frente, porque eu sinceramente não sei qual vai ser a minha reação, mas pretendo não vê-los, mas porque eu não sei qual vai ser a minha reação. Não sei como vai ser o gatilho na minha mente quando eu ver diante dos meus olhos. Então eu peço muito a Deus para que eu não tenha essa coisa de não ver. E enfim, o esporte ele me trouxe muitas coisas boas, assim, como ser humano, me ensinou, como eu escrevi, né, tá na página do Face, tá no Insta, provavelmente o Jonas deve botar aqui também. E eu escrevi algumas coisas falando que eu consigo me expressar melhor escrevendo. Então, tudo que eu escrevi realmente... eu sou muito grata à Copagás, porque a Copagás, não vou cansar de falar nunca que a Copagás é mais do que um patrocínio, é amor. E eu tenho uma gratidão eterna com eles, assim como eu tenho com alguns técnicos. O pai Breda, que me ajudou a ir para o Nacional junto com o professor Cássio Henrique Damião,
Trabalhei com os dois aí durante uns 3, 4 anos e eu aprendi muito com eles. Eu chamo o Pai Breda de Pai Breda porque ele foi o pai no esporte pra mim. Teve alguns anos que eu morei em BH pra poder treinar lá. E o Pai Breda, ele foi lá em BH me dar assistência. Ele saiu daqui, foi fazer um teste de 3.000 comigo na pista. Na época que me guiou foi o Jubileu, que era o guia atual na época. E então, assim, eu sou muito grata, né, essas pessoas. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque, né, nem todos eu tenho contato, mas eu tenho muito carinho também por eles. E o meu primeiro guia, na verdade, foi o Léo, lá do Rio de Janeiro, Léo Lopes. E eu só não fiquei com ele, não fiquei no Rio, porque acho que Deus não quis, mesmo que eu ficasse. Acho que meu lugar não era no Rio de Janeiro, é tá onde eu tô hoje. E então o Léo, ele me ajudou no comecinho quando eu precisei de guia. Precisei muito de um guia, eu tava sem guia e ele me ajudou. E quando eu comecei no comecinho, quem foi meu técnico e também me guiou foi o Fábio Dias. Não sei se ele hoje é técnico, não sei como é que tá a vida dele, mas eu sou muito grata a ele. Ele até queria que eu corresse os 400 metros, porque eu amo 400 metros, que foi ele que me apresentou. E então o meu primeiro técnico guia foi o Fábio Dias, que me ajudou muito, muito mesmo. E depois disso eu falei pro Fábio que eu ia sair da equipe que eu tava passando por alguns probleminhas que eu não sabia lidar na época, porque a parte emocional do meu ex-namorado, né, vendo ele com outra pessoa, então isso me desequilibrou atual, então isso, sinceramente, eu não tive equilíbrio emocional para isso. Hoje em dia eu agiria diferente, mas quando a gente é muito novo, né, a gente não pensa. E aí eu falei com ele, fui pra PADV, que é uma equipe aqui de São Paulo, e falei com o Léo que eu ia tentar a vida aqui em São Paulo. Ele veio até correr comigo aqui na Praia Grande, a gente continuou até um bom período ainda junto, quase 1 ano e pouco. Só que não tava dando pra pagar ele e pagar aluguel, porque eu ganhava 510 na época, então o aluguel era 250, eu tinha que pagar ele 300. Então eu fiquei uns 2 meses sem pagar meu aluguel, porque eu tava dando prioridade à corrida. Então o Léo sentou comigo, eu falei pra ele dar oportunidade, eu falei, Léo, eu consegui ir pra São Paulo, tal, abrir as portas e tal. Ele vai, Cristal, porque você não vai ter condições de me pagar e condições de se manter aqui. Se você tá tendo essa oportunidade, vai. Eu não vou ser egoísta de você falar ficar aqui. Eu vou estar sempre aqui torcendo por você. E quando eu fui ao Rio revê-lo, eu fiquei muito feliz, que foi quando eu fui correr pra minha avó. Veio e não deu tempo, porque ela, infelizmente, ela tinha ido 20 dias antes da corrida, né? Então ela não conseguiu me ver correndo, que era o que ela queria. E aí eu tive a oportunidade de vê-lo, eu vou tentar achar a foto e vou mandar pro Jonas. E então eu abracei ele e, sabe, o mesmo amor, o mesmo carinho, ele me deu os parabéns, ficou muito orgulhoso de mim. Então, assim, são pessoas que, mesmo a gente não tendo convívio presente, mais longe tá aí torcendo, né? E eu treinei com o meu pastor na época da obra, da Maranatá do Rio. Eu treinei ali na Marinha, do Rio de Janeiro, lá na Marinha. E eu tinha pavor de colocar aquele rio. Gente, eu tenho pavor de valão. Mas por que eu não faço pela corrida? E aí, só que tipo assim, eu passava, só que eu esperava alguém passar pra poder me levar, pra poder passar o valão. Porque eu tenho pavor de rio. Lá no Rio a gente fala valão. Aqui vocês falam rio, corvo e tal. Então, foi o pastor... Ai, esqueci o nome. Por isso que eu falei que não queria falar o nome, porque Minas, eu esqueci o nome dele. Alpino. Foi o pastor Alpino, que era técnico de lá. Ele era da Maranata, ele era ou é, não sei se ele ainda é. E ele foi meu técnico junto com o meu técnico que me guiou também, que foi o período que eu não consegui pagar o Léo. E ele me guiou por alguns meses até nessa transição de vir para São Paulo. E aí apareceu a oportunidade de futsal. E aí eu comecei a jogar futsal, aí ele falou, Fabi, ele contou a história dele e falou também que ele gostava de jogar, acho que o mesmo esporte do Pai Breda, porque os dois são altão, eu esqueci agora, mas são o mesmo esporte. E aí ele falou pra eu ir pra onde eu tinha mais chance, pra onde que meu coração batia mais forte, que é a corrida. Por mais que eu amasse o futsal, mas o futsal não ia me dar futuro naquela época. Então eu preferi largar o futsal, né? Tanto que as meninas vocês continuaram, eu pedi contato a todo mundo quando eu vim pra São Paulo. Então eu larguei tudo pra lá e vim pra cá.
Comecei do zero. E aí eu tive um guia, como eu falei, né, um guia não muito legal, de mau índole e tudo, que foi um inferno, fez um inferno na minha vida, tanto com o meu ex-noivo, tanto com os amigos do meu ex-noivo, enfim. Não vou entrar em detalhe porque não merece, né? E aí, ou é quem bem visto, não é mal lembrado, alguma coisa desse tipo. Enfim, aí passei por esse rapaz, quando eu vim morar, eu sabia sair de casa, mas demorava 2 horas pra voltar, porque eu me perdia na rua pra poder achar a minha casa. Gente, eu passei um perrengue quando vim pra São Paulo, meu Deus do céu. Foi uns 3 meses doído. E aí, uma amiga minha que morou comigo um tempo, uma colega que morou comigo um tempo no pensionato, ali lá da igreja da Maranata, na Coimbra, ela veio também para tentar a vida de Franca, a Mariel. E foi onde a gente se ajudou. E foi onde eu aprendi a comer fubá. Eu não comia fubá, não comia verdura, não comia nada. Eu era muito chata para comer. E eu aprendi a comer muita coisa que eu não comia, passei fome junto com ela. Ela me ensinou a fazer macarrão de panela. Até hoje fazer eu amo. E esse macarrão e carne moída, 100 gramas de carne moída e macarrão. Durava uma semana. Até ela conseguir uma grana, eu consegui uma grana para poder comprar. E muitas vezes eu fui treinar só com um gole de café na barriga, com fome, né? E ela treinava com... Eu não vou lembrar o nome dele, gente, mas eu amo tanto ele, gente. Eu pra nome, gente, eu sou muito ruim. Não sei se é Sérgio... Ele vai lembrar quem é, que ele foi namorado da Mariel, ele foi meu técnico e foi meu guia. Um ótimo técnico, um ótimo guia. E eu saí de Diadema pra treinar em Suzano. Até que um dia eu e a Mariel saímos 3 horas da manhã, né? A gente saiu 3 horas pra estar lá na pista, 6 horas pra treinar em Suzano. Um cara quase agarrou a gente, aí eu tive que parar de treinar com ele por causa do perigo da madrugada, e era o único horário que ele podia. E também entrou a parte financeira, que até então a Copagás ainda não tinha me registrado como atleta. E aí eu fui para uma outra guia que me ajudou muito também, até mesmo nas minhas vestes. Hoje em dia, se eu sei um pouco de roupa, se eu tenho vários tipos de opções de roupa, eu agradeço a ela, porque ela me ajudou muito, a Cristiane. Ela era eu não sei se ela ainda tá correndo, ela tá fazendo faculdade do Camariel. Então ela me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, em termos de veste, em termos de me cuidar, de olhar pra mim. Ela me dava muitas ideias na corrida. Eu amei correr com ela. Assim, foi um período muito gostoso, mas infelizmente acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que separar. E aí foi onde eu comecei a treinar com o Edelson. E aí o Edelson me indicou um outro guia, que aí teve problema também. Aí foi onde eu fui pra morar na Praia Grande pra fugir desse guia que tava me dando dor de cabeça. E aí a gente conseguiu uma outra guia, mulher, que deu uma dor de cabeça, que não sabia guiar. Eu fui queimada na prova que ela passou na minha... Por isso que eu tenho trauma de queimar em prova, porque ela passou na minha frente. E aí depois... Isso que eu tô resumindo, tá, gente? Aí depois veio o Barbucho, né? O Barba, que eu chamei de Barbucho. Eu fiquei muito feliz que ele, com o tempo, foi chamado pra ser guia da seleção. Ele mereceu, porque ele treinou comigo, eu só dava o meu vale alimentação pra ele. E ele sempre treinou comigo, foi para as competições comigo, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, juntamente com a Marli e juntamente com a Isabel, tá? A Isabel, eu conheci ela na corrida da Eva em Ribeirão Pires. Eu peguei o quarto, ela pegou o quinto, eu peguei o quinto, ela pegou... Ela tem um troféu lá, porque eu só tenho no vídeo, eu tenho que olhar lá. E a gente se conheceu, pegou uma grande... Isso foi em 2011, quando eu tava correndo com a Cris. E ela me guia, ela não podia treinar comigo por causa do trabalho dela, ela tinha que treinar, mas quando ela podia, quando eu ficava sem guia, era ela que me socorria. Quando não tinha guia pra competição, quando não tinha guia pra treinar, ela me socorria até conseguir. Então ela sempre foi meu bálsamo aqui, sabe? Então de um guia pro outro, ela sempre que tava ali no meio, sempre me socorrendo, me ajudando. E apareceram outros guias, enfim. E só que, como eu falei, né, ia um casamento, não deu certo. E aí apareceu a Marli, que também ficou um bom tempo comigo, mas chegou um tempo que ela não conseguiu mais me guiar, porque eu tava já um pouco mais forte, e ela também tava supercarregada do treino dela com o meu treino. Ela tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então ela não aguentou a me treinar, né, os horários não conseguiram bater, mas não foi briga, não foi nada, foi por causa desses detalhes mesmo que aconteceu, que aí eu fui pra Isabel de novo, aí depois fui pro Português de novo.
Enfim, nesse vai e vem, fiquei com a Edelsa até 2013, que foi onde eu parei para poder me preparar para cirurgia. Eu queria parar para tudo, parar para pensar na minha vida. Foi onde que eu parei literalmente no esporte. Eu corri o 1.500, eu bati o recorde na época o recorde brasileiro do 1.500. Aí foi onde que começou a lançar o 1.500 para as meninas. E assim que lançou 5.000, eu não tava correndo, que eu tava parada. E quando eu soube que tinha 5.000, aí quando eu voltei a treinar em 2014 com o Fábio, eu já tava com o Fábio, já tinha mudado de técnico, já tinha mudado de guia. Enfim, foi onde eu voltei do zero e fui pra morar em BH, porque o Fábio queria, eu larguei o Babucho, né, porque eu não tinha condições também de pagar o Babucho. Chegou um tempo que o Babucho tava, né, tipo, precisava mesmo ganhar um dinheirinho extra pra poder estar me treinando, porque tava se dedicando bastante. E eu não tinha essa condição de pagar o Babucho. Aí foi onde eu pensei que ele era minha base para continuar aqui, né? Só que infelizmente não deu, aí eu tive que ir para BH. Eu ia para Campo Grande, né? Na verdade eu ia treinar em Campo Grande, a cidade do Paisarã. Só não fiquei lá por causa também de estrutura, que é tão pior quanto aqui em São Paulo, de guia. E aí eu orei ao Senhor, eu queria ir para Campo Grande, eu tava firme que eu ia para Campo Grande, aí o Senhor falou que não era lá o meu lugar. E o Senhor ia me mostrar pra onde que eu ia ir. Aí eu ia voltar pro Rio. O Senhor falou também que não. E me mandou pro BH. E é onde que eu conheci o professor Cássio, que hoje eu falo que foi a faculdade da minha vida. E que eu aprendi muito com ele também. Enfim. E aí fiquei esse período com o Fábio, com o pai Breda. Aí depois veio o Alex e o tio Marcos, que me guiaram lá em BH. O Alex, Rodrigo e o tio Marcos, que foi uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Tio Marcos, assim, mesmo padrão do Gil, sabe? Gente, o tio Marcos é demais. É demais. Não tem assim, se eu começar a falar dele, o vídeo vai ficar longo, porque ele é demais, o Alex também é demais. São pessoas assim que maravilhosas, tanto quanto o Barba, quanto a Isabel, quanto a Marli. Eu tive guias muito bons, graças a Deus. Só não ficaram financeiramente mesmo. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais, eu comecei, né, ganhei minha bolsa atleta, foi onde que me ajudou muito para poder manter. E aí só me acorda, tive que parar de novo minha vida em parar de novo minha vida para poder ir para cirurgia. Aí voltei para São Paulo, né, porque o Carlos foi chamado para seleção e a minha segurança era ele, porque se eu não tivesse guia para correr, eu sabia que ele ia me guiar. Então ele ia me ajudar, entendeu? Me dar uma força. E como ele saiu, aí ele voltou, eu falei, cara, né? Aí eu consultei o Senhor, perguntei na minha igreja, eu orei, passei por isso, e o Senhor falou que iria me mandar de volta pra cá, que o meu tempo já tinha terminado lá. Aí eu voltei pra cá, fiquei aqui após cirurgia, comecei a minha vida, comecei do zero e foi onde conheci o Gil. Então assim, gente, ser atleta não é fácil não. Tipo assim, por tanta coisa que aconteceu, por tantas decepções, tem muitos atletas aí que param, que tem condições, dinheiro mesmo, pagar guia, não paga porque não quer. E não corre atrás dos seus sonhos porque, olha, visa isso aqui, dinheiro, sabe? Não corre por amor. Isso é muito triste. Mas é isso, cada um, né? Não tem nada a ver com isso. Enfim, então essa é mais ou menos a minha história aí no atletismo. E quando eu comecei com a Copa Gás, meu uniforme foi esse daqui, tipo. Então, gente, essa aqui foi minha primeira blusa. Eu não tenho mais o short, porque o short não tava entrando mais em mim, porque eu era super seca. Eu vou tentar achar uma foto minha na época. Aqui tava, não sei se ainda tá escrito aqui Copa Gás aqui o nome, porque tanto tempo que tá escrito Copa Gás, e aqui atrás tava escrito Fabiana Cristal, né? Como eu sou conhecida, mas deve ter saído já, não tem mais aqui. O Paisana pediu pra Marcela fazer o outro uniforme, que foi essa blusa aqui, essa branquinha. Tem o nome dela, tem o nome, vou botar aqui atrás. Tem até uma rendinha aqui. Ela é gostosa pra correr, até que o pano dela é bem gostoso. Eles ainda estão acertando ainda na roupa, ainda não chegaram ainda no ponto certo, né, da roupa pra correr mesmo. Mas essa aqui a blusa eu corri bastante tempo com ela. Eu corri de 2016 até... Pra minha surpresa, eu não tava esperando, no ano passado me mandaram um uniforme novo. Que é essa blusa aqui que eu tô, que eu pedi pra botar Fabi Cristal, né, a chuveira das costas. E tem aqui. E veio o short junto com mais uma blusa.
com essa blusa aqui, essa eu não botei o nome ainda, essa aqui é de manga comprida, para quando estiver um pouco mais frio, né? O short que eu não uso, porque eu usei por um tempo, quando eles mandaram pra mim eu tava usando porque tava entrando. Desculpa, gente, o tempo tá entrando no bumbum, então não dá pra entrar, a raba cresceu. A raba posso falar. E aí tem o nome da Copagás, não sei qual lado, porque não tem alto relevo, mas eu guardo. Tem algumas coisas que eu guardei, assim, no começo da minha carreira. Eu só tenho um par de tênis, um tênis, só um pé, quer dizer, que eu guardei de recordação. Foi meu primeiro tênis de corrida. E que tá no Rio, não tá aqui. Então tem algumas coisas que eu guardei, assim, né, de recordação. E minha primeira mochila também, que eu guardei de recordação. Então é isso, gente. Essa é a minha história nessa saga aí de 10 anos atrás, 10 anos, né? Hoje tá fazendo 11 anos, então como hoje tá fazendo 11 anos, né? Nesse um ano aí, né, o ano passado fez 10 anos, eu conheci o Gil. Né, eu conheci o Gil dia 11 e dia 16 eu fiz 10 anos. E o Gil tem um ano que já tá me acompanhando, então durante esses 10 anos atrás essa foi minha história e agora é mais um aninho aí com o Gil, né, com novas experiências e 11 anos de muita bagagem aí, de muita experiência, de muita também felicidade e muita coisa legal. Eu sou muito grata mesmo no esporte, muito grata a Deus por ter me dado o dom de correr, o amor para correr e por ter passado por tanta dificuldade e não ter desistido jamais do esporte, né? Então, vocês aí que passam por alguma dificuldade, não desista não, tenta mais um pouco. Se não for do Senhor, o Senhor vai perguntar se está muito difícil, está impossível, né? O Senhor, ele guia a gente, Deus, ele dá todas as orientações. É que às vezes a gente quer tanto que fica surdo e mudo e não consegue ouvir Deus, que foi o que aconteceu muitas vezes comigo. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, curtir, comenta aí o que vocês acharam da história e até o próximo vídeo.